me deixa andar sem perguntar a quem. Bom dia, graça e paz, com fé, que quero hoje compartilhar com você é sobre aquilo que é sagrado e que se expressa no nosso coração. Então, o sagrado, aquilo que é sagrado, que é santo, está no coração. E para tanto, eu queria lembrar você da história que está em 2 Samuel, capítulo de número 6, que vai contar o episódio de Uzá, que toca na arca e então é fulminado ali no local quando ele estende a mão para proteger a arca de cair, porque os bois tropeçaram, e ele então é morto, perde a sua vida. Então esse é um dos textos, para mim, chocantes do Velho Testamento. Uzá é fulminado por Deus por ter tocado na arca da aliança quando os bois que a levavam tropeçaram. Assusta-me aqui e também apavorou Davi na hora em que isso ocorreu. Davi, ele ficou perturbado. Isso apavorou o coração de Davi. Porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E um toque diferente, e o coração veio para fora. Uzá aparentemente apenas socorria a Deus. Os bois haviam tropeçado. A arca poderia ter caído. Todos estavam alegres. Uzá não desejava nada de errado. Por isso, ao ver que a carroça pendia pelo tropeço dos bois, ele estende a mão, tocou e morreu por essa irreverência diante da arca do Senhor. A arca era essa simbolização da presença de Deus. Então, a presença de Deus revela aquilo que está no coração. E aí, pensando nisso, aproximadamente 1000 anos depois desse episódio de Uzá, da morte de Uzá, uma mulher estava enferma. Havia 12 anos que ela padecia de uma hemorragia que não se estancava. O sangue corria e não parava. 12 anos passando por esse episódio, sofrendo. A vida se esvaía e ela se sentia sem forças para viver. Sem falar no constrangimento que essa mulher vivia de sofrer uma menstruação crônica, especialmente num contexto onde o fluxo de sangue de uma mulher, na sua regra menstrual, era algo a ser cerimonialmente tratado como impureza.
A mulher veio por trás e ela então toca na orla do manto de Jesus. Então ela tocou em Jesus. E imediatamente, diz o texto, ela ficou sarada. Ela se viu livre, totalmente livre daquele mal. E aí, Jesus indaga assim: quem me tocou? Aí os discípulos responderam: mestre, a multidão te oprime, te aperta, e dizes: quem me tocou? Questionava isso dentre os discípulos Pedro. Jesus replica: alguém me tocou porque eu senti de mim sair poder. Ou, em outra tradução, sair virtude de mim. Milhares de mãos, nenhum toque. A única mão que fez vazar virtude foi a dessa mulher. Então, a arca era a simbolização da presença de Deus. Jesus era a presença de Deus, não simbolizada, mas realizada. Ou seja, é o Emanuel, Deus conosco. Então, por que a arca carregava o poder de matar como símbolo a Jesus, não mesmo que ele fosse realidade simbolizada? Afinal, uma mão o tocou com fé e milhares o tocavam por razões diversas, talvez bem menos nobres que a de usar. Mas ninguém nesse episódio, ao tocar Jesus, saiu ferido. Então, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O fato é que eu poderia me estender para sempre aqui, nesse diálogo, nas diferenciações entre a frieza do poder que procedia da arca como símbolo, em contrapartida à seletividade em graça que emanava de Jesus. Poderíamos gastar aqui muito tempo, não é esse o caso. O que desejo apenas é estabelecer o seguinte: morre-se ou vive-se diante de Deus com o coração. O gesto de usar exteriormente era uma irreverência para Deus. Mas para Davi, que via apenas externamente, tratava-se de algo cruel que o entristeceu. Ele não sentia aquela severidade de Deus. Ninguém poderia dizer que Uzá morrera de nada que não fosse categorizado apenas como uma irreverência. Afinal, quem poderia saber o que ele levava no coração? Como motivação, quando estendeu a mão para tocar a arca do Senhor? Apenas o Senhor. Ninguém mais sabia o que Uzá tinha no coração. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus com fé. E só ficamos sabendo isso porque Jesus era maior que a arca. Jesus contou o que estava no coração da mulher. A arca simbolizava mais sua virtude. A arca simbolizava, mas sua virtude não dava explicações. Desse modo, depreende-se o mesmo princípio. A presença de Deus nos torna nus e expõe o coração como único cenário
que vale diante de Deus. O homem vê a aparência, o Senhor, porém, vê o coração. Por isso, mais que olhar para as aparências exteriores, se o assunto é Deus, eu preciso olhar para as intenções do meu coração. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer, na instituição da ceia, Paulo dizendo: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, meu querido, comparando esses episódios do tocar em Deus, de usar, tocando na arca, e a mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus, o que está em jogo é o sagrado, aquilo que é santo, está revelado e sempre será revelado nas intenções do nosso coração e não apenas daquilo que é exterioridade. Então, fique essa palavra de reflexão com você no nosso momento com fé, que nós possamos de verdade cuidar daquilo que é a intenção do nosso coração. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado com fé.